Começamos essa edição do RN falando de política. Por lei, o recesso parlamentar deste ano começa em 23 de dezembro, ou seja, deputados e senadores têm até o dia 22 para atuarem. No entanto, a expectativa era encerrar os trabalhos legislativos hoje, dia 16, inclusive com a votação do projeto de lei orçamentária anual e da PEC da transição, mas isso não aconteceu. Com repercussões negativas em torno da alteração na lei das estatais, o Senado adiou para a próxima semana a avaliação do texto. Outro componente que tem mexido com os ânimos em Brasília é o julgamento do STF, que analisa a constitucionalidade do chamado orçamento secreto. Após a suspensão de ontem, os ministros do Supremo devem retomar a votação na próxima segunda-feira. E de olho nesse julgamento no STF, o Congresso Nacional correu e aprovou hoje o texto base de um projeto de resolução que propõe critérios para a distribuição das emendas de relator do orçamento. O texto foi aprovado por ampla maioria pelos deputados e pelos senadores. Na Câmara foram 328 votos a favor e 66 contrários. Está aprovado o projeto na forma de substitutivo na Câmara dos Deputados, ressalvadas as emendas destacadas. No Senado foram 44 a favor e 20 contra. Está aprovado o projeto na forma do substitutivo no Senado Federal. O projeto determina que a distribuição das indicações às emendas de relator devem acontecer proporcionalmente de acordo com o tamanho das bancadas dos partidos. Também define que metade das verbas deverão ser usadas para saúde, educação e assistência social, e os nomes dos parlamentares que indicarem as emendas precisam ser tornados públicos. A votação estava prevista para a próxima terça-feira, dia 20, mas foi antecipada após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal sobre as ações que questionam a execução das emendas de relator ser suspenso ontem com o placar de 5-4 contra o dispositivo de distribuição de verbas. O STF deve retomar a votação na próxima segunda-feira. A sessão conjunta realizada nesta sexta-feira, considerada incomum por agentes políticos, foi solicitada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. A intenção dos políticos é deixar as transferências de recursos mais transparentes e impessoais e assim evitar a derrubada total da ferramenta pelo STF. As emendas do relator são ferramentas criadas pelo orçamento impositivo, implementadas a partir de 2020, que dão a parlamentar relator da lei orçamentária anual o direito de incluir emendas que precisam ser priorizadas pelo Poder Executivo. Do ponto de vista técnico, são denominadas de emendas de identificador RP9. Atualmente, os pagamentos das emendas são liberadas pelo relator a pedido dos deputados e senadores, sem a necessidade de identificação dos parlamentares. Pela falta de transparência, as emendas de relator ficaram conhecidas como orçamento secreto após o jornal O Estado de São Paulo revelar em uma série de reportagens um esquema que, segundo o jornal, garantiu apoio ao governo de Jair Bolsonaro nas casas legislativas. Após a aprovação do projeto de resolução, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o Congresso tem feito a sua parte para tornar mais transparente a distribuição de recursos do orçamento e disse que a aprovação de hoje é uma demonstração de comprometimento dos parlamentares. Eu reputo que o projeto de resolução é integralmente bom para o aprimoramento das emendas de relator, quando trata da questão da impessoalidade, estabelece critérios através da proporcionalidade partidária para que haja as indicações dessas emendas qualitativas por parte do Congresso Nacional, tanto Senado quanto Câmara dos Deputados. Portanto, quando se fala de impessoalidade, quando se define um mínimo para a saúde, para a educação e para a ação social, são métodos e mecanismos que aprimoram o Instituto. Esse é o papel do Congresso Nacional. Evidentemente que caberá ao Supremo Tribunal Federal uma análise jurídico-constitucional a partir do momento que é provocado, mas eu considero que o projeto de resolução aprimora para melhor um instituto de prerrogativa parlamentar que, no fundo, interessa aos entes federados, aos municípios, aos estados, aos hospitais filantrópicos, que é, de fato, a descentralização dos recursos e a formatação do orçamento a partir de uma ação conjunta entre Executivo,
e legislativo. Portanto, eu considero adequado o que o Congresso fez hoje, com uma aprovação desse projeto de resolução, que é uma demonstração de comprometimento. Evidentemente que a depender da decisão do Supremo Tribunal Federal, se houver algo mais que o Congresso possa fazer para poder atacar eventuais pontos vulneráveis, obviamente haverá toda a nossa disposição